Saudações mais uma vez, dando continuidade, vamos resolver o exercício 21, onde se considera o n e Vn, duas seções convergentes, e há uma constante onde A pertence a R. Qual das propriedades não é correta? Este aqui é mais ou menos o exercício. Então, aqui temos limite de n mais ou menos Vn. Então, distribuindo esse limite, podemos ficar com o limite de n mais ou menos limite de Vn. Significa que esta sucessão está correta. Então, para a linha B, temos limite de n vezes Vn, que é igual ao limite de Vn vezes, ou seja, distribuindo também esse limite, estamos com o limite de n vezes o limite de Vn. Esta minha sucessão está boa. Então, aqui temos para a linha C, limite de n elevado a, que é igual a este limite. Eles só tiraram, por exemplo, esse parente e colocaram dentro de parênteses, mas literalmente é a mesma coisa. Então, mas para a linha D, temos limite de raiz de a, o n, que será igual a raiz de a mais 1, limite de n. Vejam só, primeiro existe uma diferença. Aqui tenho a, enquanto aqui tenho a mais 1. Se eu for escolher o a para ser 2, aqui terei 2 mais 1, vou ter 3, aqui vou ter 2, logo consequentemente para essa propriedade não terei igualdade. Então a alternativa é D. Então passamos para o exercício 22, onde se na sucessão do termo geral a n igual a 3n mais 1, qual é a ordem do termo, ou seja, qual é o termo da ordem 5? Então, para se descobrir tipo a ordem para se descobrir tipo o termo da ordem 5, vamos dizer que o n seja igual a 5. Daí ficamos com a 5, ficamos com 3 vezes 5 sobre 5 mais 1, que vai ser igual a 3 vezes 5 dividido por 6. Posso dividir aqui por 3, também dividir aqui por 3. Ficou com 5 sobre 2, que é a alternativa C. Para o exercício 23, essa caneta, qual é o 25º termo, da progressão aritmética, cujo primeiro termo é 3 e a razão é 5. Razão pode ser também chamada de diferença. Aqui, nós queremos o valor de A15. Então, usando a forma do termo geral de uma progressão aritmética, ficamos com AN igual a A1 mais N menos 1 vezes o D. Ficamos com AN, ou seja, A15 será igual a A1, que é 3, mais 15 menos 1 vezes os 5. A15, ficamos com 3 mais 14 vezes 5, vai ser 3 mais 70. 5 vezes 2 dá 20, vai 2. 5 vezes 1 dá 5 mais 2 dá 70. E aqui ficamos com 73, que é a alternativa D. Para o exercício 24, temos 4, x e 16. Vou fazer uma leitura, onde diz qual deve ser o valor de x para que os termos 4x e 16 seja ordem, nesta ordem formam uma progressão geométrica. Aqui nós podemos usar de tentativas, onde ao calcular, ou seja, onde ao fazer divisão, disto aqui possamos ter uma progressão geométrica, ou seja, uma progressão geométrica, ele não apresenta diferença, mas sim apresenta a razão. Que estou a tentar dizer suponhamos que temos uma progressão geométrica que esteja completa, por exemplo, 2, 4, 8, 16. Então daqui pegamos esses dois, vamos dividir. Temos 16 sobre 8, que vai ser igual a quê? A 2, tenho 2. Tenho 8 sobre 4, também que vai ser igual a 2, tenho 2.
também tenho 4, dividido por 2, que é igual a 2, também tenho 2. Significa que esta aqui é uma progressão geométrica porque apresenta a mesma razão, que é representada pela letra Q. Não, aqui o que nós vamos fazer é, para a alternativa A, nós temos x igual a menos 10. Para a alternativa B, temos x igual a menos 8. C, x igual a 2. D, x igual a 6. Então, se nós formos a usar método de tentativas, se eu escolho, por exemplo, a alternativa B, que x igual a menos 8, vou ter 4, menos 8 e o 16. Vou dizer 16 dividido por menos 8, vai ter menos 2. Aqui, que é a minha razão. E menos 8 sobre 4, também vou ter menos 2. Aqui, que é a minha razão. Então, por sorte, calhou devidamente com esta alternativa. Então, ficamos com a alternativa B, como sendo o valor de x. Para o exercício 25, se que a soma dos termos iniciais de uma progressão aritmétrica querem a soma dos 6 termos iniciais de uma progressão aritmética. Então, o que nós vamos fazer? Temos uma progressão aritmétrica, ou seja, uma sucessão de uma progressão aritmétrica que é 10, 8, 6, etc. Querem a soma. A fórmula da soma de uma progressão aritmética diz que a soma é igual a n sobre 2 de A1 mais AN. E nós sabemos que AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes o D. Daí ficamos com a soma, será igual a N sobre 2 de A1 mais A1 mais N menos 1 vezes o D. Ficamos com a soma, será igual a N sobre 2 de 2 vezes A1 mais N menos 1 vezes o D. Então, temos esta forma da soma. Só que aqui pedem a soma dos primeiros 6 termos. Significa que o nosso N é igual a 6, o A1 sempre, uma vez que o primeiro termo é 10. Então, precisamos achar a diferença, porque já temos o valor de N, temos o valor de A1, mas não temos a diferença. Para nós acharmos a diferença, vamos fazer o seguinte. 6 menos 8, ficamos com menos 2, e 8 menos 10, ficamos com menos 2. Significa que a diferença é igual a menos 2. Daí ficamos com a soma de 6 primeiros termos será igual a 6 dividido por 2, entre parênteses 2 vezes 10, mais 6 menos 1 vezes menos 2. Então, daqui ficamos com 3 vezes 20. 6 menos 1 dá 5. 5 vezes 2 dá 10. Menos mais, ficamos com menos 10. Daí ficamos com 3 vezes o 10, que a soma vai ser igual a 30. Ficamos com a alternativa D. Depois temos o exercício 26. Diz que qual é o valor do limite de n sobre n mais 3. Na aula anterior eu expliquei as propriedades dos limites, em que o limite, quando não tem uma indeterminação, ou seja, quando o limite não tem uma tendência, significa que o n tende para o infinito, ou seja, trata-se do limite de uma sucessão. Daí, sabemos que a indeterminação é de infinito sobre infinito. Então, ficamos com o limite de x quando tende para quando tende para o infinito. Levantando a indeterminação, nós podemos usar aquela regra de tirar o elemento de maior expoente. No numerador, só temos o n. No denominador, também o elemento de maior expoente, comparando o n e o 3 é o n.
Então daqui simplificamos, ficamos com isto aqui, será igual ao quê? A 1, que é a alternativa C. Ou, de uma outra forma, limite de n quando tende para infinito, ficamos com n sobre n, abre parênteses, 1 mais 3 sobre o n. Por que 3 sobre n? Porque este n, ao fazer, ou seja, ao usar a propriedade distributiva, ficou com n vezes 1, que vai dar n, e n vezes 3 fica com 3n sobre n, vou simplificar, fica com 3, volto a ter o maior limite. Só que qualquer número sobre o infinito tende a 0. Pois vou simplificar este n, fica igual a 1 sobre 1, que este limite também vai ser igual a quê? A 1. Só que o método mais fácil é este aqui. Para o exercício 27, trata-se de uma análise também. Sendo f de x igual a 2 se o x for menor que 1, menos 1 se o x for igual a 1, menos 3 se o x for menor que 1. Pode-se afirmar que, veja que estes valores que nós temos aqui representam a tendência dos limites. E temos algumas condições. Aqui dizem se o x for maior que 1. Então significa que este limite é quando o x tende à direita. E se o x for menor que 2, for menor que 1, significa que na tendência este limite tende à esquerda. E aqui menos 1 se o x for igual a 1. Significa que este limite é quando o x tende para 1. Então, analisando as alternativas, para a alternativa A, temos limite de x quando tende para 1 à direita de f de x, que vai ser igual a menos 3, que nós temos aqui. E limite de x quando tende para menos 1, f de x igual a 2. Significa que a tendência desse limite, quando tende à direita, temos f de x igual a menos 3, e para este limite, se o x tende à esquerda, temos f de x igual a 2. Então ficamos com essa alternativa, porque se nós formos ver a alternativa B, temos limite de x quando tende à esquerda igual a 2. Este limite de x é 1, f de x será igual ao que? A 1. Então a alternativa correta é esta aqui, porque neste intervalo, quando tende para a direita e quando tende à esquerda, nós temos esse intervalo entre o mais 1 e o menos 1. Então ficamos com a alternativa A. Para o exercício 28, sabendo que o limite de x tende para o infinito, de 1 mais 1 sobre x elevado a x é igual a NEP. Então, teremos que calcular este limite, né?